Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade. Estamos estudando a segunda carta que o apóstolo Paulo mandou para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e que moravam ali na cidade de Coríntios. Ensinos que nos ajudam a compreender melhor tanto a dinâmica do Evangelho, da igreja nos dias de hoje, como uma visão do que era antes, na lei de Deus, quando ainda não era a igreja, quando tínhamos que seguir a lei de Deus, pela qual nós seríamos condenados justamente, certo? Se a lei condenasse era porque era justo. Nós realmente não conseguiríamos fazer a vontade de Deus. Mas graças a Deus que veio o Evangelho. Jesus Cristo veio, cumpriu esta lei, morreu por nós e nos deu uma maneira melhor de cumprirmos a lei de Deus através do seu Evangelho. E ele resumiu isso em dois únicos mandamentos, cujos esses dois mandamentos cobriria toda a lei de Deus e tudo aquilo que Deus quer que o homem faça, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende tudo na vida de um seguidor de Jesus Cristo. E nós vimos ali o apóstolo Paulo recebendo de uma maneira espetacular a sabedoria de Deus dada através do Espírito Santo para organizar a parte financeira da igreja. O modelo é surpreendente, irmãos. Diferente de tudo aquilo que os homens fazem em termos de organização financeira hoje, ou antes, ou em qualquer tempo. Porque Deus, irmãos, age na organização financeira dentro do coração do ser humano. Incrível! Enquanto os homens, com suas organizações religiosas, suas religiões, suas filosofias, suas denominações evangélicas, agem de maneira material e financeira na organização da igreja, na sua organização religiosa. Tudo materialmente, com riquezas, com dinheiros. Deus não. Deus age no coração. E essa organização financeira fora do coração que o homem tem, Deus só fez no tempo da lei de Moisés. Isso aí, que eram os dízimos. Os dízimos foi uma organização financeira que Deus fez para o seu povo, para o povo de Deus, para a sua obra aqui na terra, somente para o povo de Israel. A ordem do dízimo só foi dada para a nação de Israel. Não foi dada para outro povo, não. Certo? Só foi para Israel. E eles não obedeceram. A lei sim foi ordem. A lei sim foi lei. Dá os dízimos. Senão roubava o Senhor. Hoje não. Hoje Deus tirou isso. Porque sabe que o homem não enxerga nem a ponta do nariz dele. Quanto mais obedecer a ordem de Deus. Consegue não. Graças a Deus pela graça e pelo favor imerecido. É eles que nos dão vida. Certo? Por isso que hoje é muito diferente. Deus não quer mais organizar a parte financeira fora do coração do homem, como era nos dízimos na lei de Moisés antigamente. Deus não quer mais. Agora, a organização de Deus financeira para a sua igreja é dentro do coração do homem. E como poderia fazer isso? Uma pergunta. É simples. Paulo disse que Deus determinou que cada um contribua na obra do Senhor segundo o que propor no seu coração, segundo o que determinar em seu coração, segundo sua vontade de coração. Seja muito, seja pouco, contanto que dê com alegria e satisfação, com prazer e não reclamando, ou duvidando, ou com outras intenções. Do coração procede tudo, irmãos, porque Deus ama aqueles que contribuem com alegria. E só pode se contribuir com alegria quando a gente contribui com aquilo que a gente mesmo determinou, voluntariamente determinou. Quando alguém estipula um valor, por isso está proibido pedir valores na igreja do Senhor. Aquele líder que está pedindo valores, dizendo que é para a obra do Senhor, não é de Deus. Mas alguém pode até dizer assim, contribuir segundo o que estabeleceu em seu coração,
foi determinado para uma ajuda naquele tempo, né? Aquilo ali foi ajuda para os irmãos que estavam passando por uma grande seca lá na Judéia, e Paulo pediu essa contribuição. E Paulo disse que era uma grande ajuda de todas as partes. Os irmãos estavam ajudando os irmãos ali da Judéia, a região da Judéia, que estavam naquela grande seca. Foi determinado como ajuda aos irmãos que estavam em necessidade, e não para sustento, por exemplo, que eles dizem, né, da obra do Senhor, dos templos evangélicos, com pagar a conta de água, pagar a conta de luz do templo, né? Para pagar aluguel de um templo onde os irmãos ali se reúnem, para construir templos evangélicos também, instituições religiosas, denominações. Eles fazem isso e diz que esse dízimo deve ser para ajudar a obra de Deus. Mas na verdade é uma grande questão, irmãos. O que é a obra de Deus? Esta é a grande confusão. Isto é de onde vem a mentira. Quando se ensina que todo o trabalho seu feito para a denominação evangélica está sendo para Deus, está se mentindo. E Jesus Cristo disse que nenhuma verdade vem da mentira, seja qual for. Não pode. Verdade é verdade e mentira é mentira. A grande questão é a seguinte, irmão. Na verdade, não é, irmãos. Tudo aquilo que você faz para a denominação evangélica, para a sua religião, não é para a obra de Deus. Pois a obra de Deus, determinada por Jesus Cristo e ensinada pelos apóstolos, é: veja se bate aí com o que você tem feito na sua denominação ou na sua religião. Veja. A obra de Deus é a seguinte: pregar o evangelho do Senhor em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Desde que as portas se abram para você, você pode pregar o evangelho. Obra do Senhor. Visitar os doentes, como se estivessem doentes com eles. Ajudar os órfãos, como se estivessem órfãos com ele. Ajudar as viúvas, como se estivessem passando pelo que elas estão passando. Curar enfermidades, expulsar os demônios, visitar os presos, ajudar os necessitados, repartir com aqueles que não têm, e amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Essa é a verdadeira obra de Deus que todo seguidor ou discípulo fiel de Jesus Cristo precisa praticar para fazer parte da igreja verdadeira do Senhor. Aqui não tem nada de pagar conta de água, conta de luz da denominação, pagar aluguel do templo, pagar o pastor, né, dar salário ao pastor, construir templo de denominação, participar de conjunto da denominação, participar de eventos, grandes cruzadas organizadas pela denominação, evangelizar dias de domingo, porque a denominação diz que é aquele horário para a pessoa ir, a pessoa vai. Fazer todas as coisas que foi pedido pela denominação ou religião. Isso é. Tudo que é pedido pela religião não é pedido por Deus, não é obra de Deus. É uma obra que a denominação, CNPJ, empresa, a denominação evangélica, as religiões são empresas, pediu a você, você está trabalhando para ela. A não ser que você esteja visitando os presos, expulsando os demônios, repartindo com seu irmão, dividindo, fazendo boas ações. Isto é segundo as regras que Deus estabeleceu, que ninguém veja, que ninguém saiba o que você está fazendo. Se você mostrar aos outros, você está fora das regras de Deus. Deus disse, Jesus Cristo disse para fazer em oculto. Isso é obra de Deus. Participar do conjunto num templo evangélico, isso não é obra de Deus. Isso é obra para a denominação. Você está ajudando a denominação a se propagar, para que os outros vejam que ela tem um grande grupo de canto, um grande conjunto de instrumentos musicais. Você está ajudando a denominação a se propagar. Você não está fazendo a obra de Deus. Por isso que eu disse, quando você está fazendo as coisas que a denominação pede, você pode até estar ajudando a obra de Deus. Pode até estar ajudando, mas não é a obra de Deus em si. Agora, qual é a obra de Deus em si? É essas que eu falei. Pregar o evangelho, visitar os órfãos. Agora, isso só pode ser feito dirigido pelo Espírito Santo. Quando alguém manda, quando alguém estabelece alguma coisa para você, já não é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ter voz dentro de você.
você é um seguidor de Jesus Cristo, Paulo disse: eu creio que tem o Espírito Santo. Nós vamos ainda ver ele dizer isso para uma das igrejas. Se é que o Espírito Santo está em vocês, porque eu creio que tem o Espírito Santo. Por que Paulo disse isso? Porque ele era guiado. Ninguém dizia a ele para ele ajudar, para ele repartir, não. O Espírito Santo fazia isso na vida dele. Todo seguidor de Jesus Cristo precisa disso. Pregar o Evangelho, visitar os doentes, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, curar enfermidades, expulsar os demônios, visitar os presos, ajudar os necessitados, repartir com aqueles que não têm, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Essa é a obra de Deus. Se encaixe nisso. Certo? A denominação vem depois. Você pode fazer tudo que a denominação pedir, contanto que essas coisas existam na sua vida também. Vamos trabalhar para isso. Mas não existe nada disso na minha vida. Então vamos trabalhar para isso. Porque esta é a verdadeira obra de Deus. Certo? Por isso, no último estudo, Paulo ensinou, além da ajuda que os irmãos de Corinto estavam mandando para os outros irmãos necessitados da Judéia, os irmãos de lá, da cidade local de Coríntios, deveriam ajudar uns aos outros, repartindo seus bens. Porque já que os de hoje dizem que aquilo que Paulo disse, que para dar com alegria não era o dízimo, mas era uma contribuição para os irmãos que estavam com a grande seca na Judéia, eles dizem isso. Só que lá na igreja de Coríntios, em todas as igrejas que o apóstolo Paulo ensinava, o dízimo era repartir com aqueles que não têm. Nunca foi valor financeiro, era repartir. Se você vê que o irmãozinho não tem, você reparte com ele. Para que tudo fosse igual, disse o Senhor Jesus Cristo. Para que todos estivessem no mesmo patamar. Da denominação, você vai receber da denominação. Fazer a obra de Deus, você vai receber de Deus. Por isso Jesus Cristo disse, digno é o obreiro do seu salário. Jesus Cristo disse isso quando mandou os 70. E Jesus Cristo disse a ele, não levem dinheiro, não levem bolsa, não levem mais de uma roupa, mais de um calçado. Não levem dinheiro, porque digno é o obreiro do seu salário, disse Jesus Cristo. Para fazer a obra de Deus, é Deus quem cuida. Tem que ter fé, tem que ser guiado, tem que ser aquilo que o Espírito Santo fala dentro de você. Se o Senhor enviou, ele se responsabiliza. Agora, fulano daqui pagando dinheiro para fulano pregar o evangelho lá, isso não é Deus que está fazendo não, isso é a pessoa que está pagando ela para lá. A denominação que paga para o missionário ir para um outro país, para países até que já tem um evangelho, e diz que é missionário. Aí manda para lá, fica pagando o salário dele, e ele lá vivendo bem, né? Porque está mandando o salário. Lá já tem o evangelho. Lá já conhece Jesus Cristo. Não seguem porque não quer. E diz que está fazendo a obra missionária de Deus. Não. Está fazendo a obra missionária da denominação. A denominação está pagando. Quem faz a obra de Deus é pago por Deus. E não pela denominação. Nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma verdade vem da mentira, ensinou o Senhor Jesus Cristo. Ou é mentira, ou é verdade. Por isso Paulo disse que o dízimo era esse agora, repartir com aqueles que não têm. Ninguém mandou construir templo não, para ter que pagar aluguel, pagar energia, pagar... A igreja se reunia em muitos lugares, porque a igreja são as pessoas. A ideia do começo da igreja do Senhor não era templos evangélicos, não era o nome de denominações. Nós erramos e entramos em caminhos que não deveria fazer. Mas a igreja hoje ela continua livre dessas coisas. Da mesma forma que você participa da denominação, você pode participar da igreja do Senhor livre. Você não é levado pela denominação, você é levado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo na sua vida. Você participa da denominação, mas além da denominação, muito maior é a sua participação na igreja do Senhor. Você se disponibiliza a ir visitar os doentes. Você faz isso independente da sua denominação. Por quê? Porque você é vivo como igreja. Ok?
Agora, precisa participar das denominações também, precisa se reunir com os irmãos, partir dos pães, a oração junto. Nada disso pode ser cortado, tem que participar junto com os outros irmãos da denominação. Mas isso não lhe impede de fazer esta obra do Espírito Santo na sua vida. Não é para você dar de bonzinho. Você precisa conhecer o Espírito Santo dentro de você, ativar ele dentro de você, para poder fazer isso com organização, com responsabilidade, para não sair da denominação e ficar sozinho por aí. Isso não existe. Você precisa participar da denominação, partir do pão, orações. Precisamos disso, certo? Mas não precisamos fazer da denominação a igreja do Senhor, que não é. Precisa se compreender isso. Você não pode exigir da denominação aquilo que é a igreja. Só a igreja pode fazer, santa, pura, que as portas do inferno não prevaleceram contra ela, que não há mentira, não há engano. Na igreja do Senhor não há. Mas na denominação existe. Então, para você não se revoltar e sair se dividindo, criando outras denominações, você tem que ter isso na sua mente. A denominação que você participa não é a igreja do Senhor. Por isso que ela tem muitas falhas. Você precisa não praticar essas falhas dela. Só aprender o que é errado. Por isso que você é um organismo independente. Uma igreja. Um Espírito Santo dentro de você lhe ajudando a não praticar, a rejeitar aquilo que está na denominação, que é errado. Você rejeita. E só pega aquilo que ela está mostrando, mas que é certo, que está dentro do Evangelho. E assim você faz a obra do Senhor. Agora, fora das denominações, não. Você vai se reunir com quem? No partir do pão, nas orações. A não ser que você se reúna com os irmãos. Precisa se reunir, receber doutrina, receber ensinamento. Precisa. Não pode ficar de fora da denominação, não. Viu? Precisa se reunir com os irmãos. Agora, você não é obrigado a aceitar tudo e a fazer tudo o que mandam, se estiver fora do Evangelho. Está entendendo? Mas participar, você pode participar, deve participar. Dar glória a Deus, louvar o Senhor, né? Participar dos cultos, dos eventos, pode muito bem. Agora, colocando na sua mente que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é você e não a denominação. Fazendo isso, você não erra. E o Espírito Santo lhe conduzirá. Os irmãos da região da Macedônia fizeram um verdadeiro milagre, disse o apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, porque eles foram perseguidos por causa do Evangelho. Até as autoridades romanas tiraram muitos bens dele, eles foram tirar muitas coisas dele. Mesmo assim, eles insistiram em fazer as doações também para os irmãos da Judéia, junto com vocês, irmãos de Corinto. Vejam só. Eles fizeram acima do que nós imaginávamos. Foi um verdadeiro milagre que eles fizeram. Isso foi dois motivos, disse o apóstolo Paulo. Primeiro, porque eles se entregaram ao Senhor Jesus Cristo de corpo, alma e espírito. E mesmo estando necessitados pobres naquele, porque tinham tirado tudo deles, eles ainda acharam forças para doar, para ajudar os outros. Mesmo sendo necessitados. Primeiro, porque se entregar a Jesus Cristo de corpo, alma e espírito. E segundo, porque fomos nós os que pedimos a Ele. Nós, os líderes que pedimos a eles. Eles confiaram nisso. Porque quando nós estivemos lá, a ninguém tomamos nada de ninguém. Nunca ensinamos errado. Nunca fizemos nada errado, disse o apóstolo Paulo. Demos como exemplo para eles. Por isso eles confiaram e se entregaram nessa obra, que é realmente a obra de Deus. Ajudar, repartir, doar. Isso é a obra de Deus. Participar de conjunto, isso é a obra da denominação. Cantar no coro, no conjunto, tocar instrumento, fazer parte da banda, fazer parte de comissão, de grupos. Isso tudo é trabalho da denominação, não é trabalho de Deus. Agora você não precisa deixar de fazer isso, não. Você faz isso. Você está se ocupando em alguma coisa. Agora não confunda com obra de Deus. E não tem gente que nunca fez a obra de Deus. Agora fez tudo que a denominação mandou. Mas por que ela age dessa forma? Porque ela não compreende, não entende, não lê, não estuda, não busca. Jesus Cristo disse para examinar. Paulo disse que você só vai receber o galardão se você trabalhar dentro das regras de Deus. Então você precisa conhecer as regras de Deus e não somente tudo aquilo que o pastor está lhe dizendo. Você é Maria, vai com as outras. O piolho na cabeça. Só vai pela cabeça dos outros.
Você não se disponibiliza a buscar. Você não quer abrir o coração para que o Espírito Santo tenha mais ênfase, mais ação. Que lhe esclareça mais as coisas. Que você não seja feito um menino levado por qualquer doutrina e vento de doutrina, disse o apóstolo Paulo, que nós ainda vamos estudar. Você não seja menino, mas seja uma pessoa adulta no entendimento, para saber discernir o que é obra do Senhor e o que é trabalho na denominação evangélica. Você entender que há muitos pastores de denominação evangélica, mas pastores de Deus há poucos. Pastores de denominação evangélica está cheio por aí. A grande maioria é. Por quê? Porque a gente vê. Ele foi consagrado pela denominação. Agora, se ele foi consagrado por Deus, será? Você viu? Visão espiritual. Espírito Santo dentro de você. Ele indica quem é o pastor de Deus e quem é pastor somente da denominação. E graças a Deus, pouco, mas existe que são pastores da denominação evangélica que participa e é pastor de Deus ao mesmo tempo. São poucos, mas tem graças a Deus. Mas a grande maioria é pastores só da denominação. Por isso, tantas coisas erradas que a gente vê por aí. E dizer que a igreja do Senhor, uma denominação evangélica, uma religião, está mentindo. Quem disser que sua denominação evangélica é a igreja verdadeira do Senhor, está mentindo, é mentiroso. Nele não há verdade e há escuridão e trevas, disse o apóstolo João. Está nas trevas, não está na luz não, disse o Senhor Jesus Cristo. Aprenda, abra sua mente, seja igreja. E não Maria vai com as outras, e não piore na cabeça de ninguém. Agora participe da denominação, mas participe como pessoa adulta espiritualmente falando, como pessoa de entendimento, que saiba separar o que é a verdadeira igreja do Senhor e o que é uma denominação evangélica. Quando você se reúne com os irmãos ali na denominação evangélica, no partir do pão, nas orações, nos cantos, você está se reunindo com a igreja do Senhor, que é os irmãos. Esqueça o nome da denominação, esqueça ali o templo, esqueça as bancas, cadeiras. Somente as pessoas que estão ali é que lhe interessa, que é a igreja. É nisso que Deus enxerga, somente as pessoas. Deus não vê púlpito, não vê o título de pastor, não vê nada ali. Pode ser que no meio daquela reunião, tem um irmão que esteja ali no meio da reunião ali, não está no púlpito, mas ele seja o pastor da igreja verdadeira. Ele é que ajuda. Ele é que todos os dias está orando, está pedindo, está doutrinando, está ensinando. Enquanto que está lá no púlpito, ali na denominação, é pastor da denominação. Mas não do rebanho dos irmãos. Pode acontecer. Então você precisa ter entendimento para isso, saber discernir, saber entrar e se sair. Como todo seguidor de Jesus Cristo com entendimento faz. Jesus Cristo insistiu. Examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Paulo disse que eles ajudaram de uma forma tremenda, fizeram acima do que podiam. Eles se entregaram a Deus de corpo, alma e espírito, disse o apóstolo Paulo, e porque nós pedimos também. Então eles se empenharam nisso. Por isso, diz o apóstolo Paulo, se cumpre a Bíblia que diz, o que muito colheu não teve de mais, o que pouco colheu não teve de menos, porque ambos se ajudaram, evitando assim que alguém vos engane, irmãos, se aproveitando dessa graça de Deus para pegar dinheiro para si, líderes. Porque zelamos do que é honesto, irmãos, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. E digo isso, irmãos, eu, Paulo, que os que plantam pouco vão colher pouco, e os que plantam muito vão colher muito. O que é isso que Paulo está querendo dizer? Estava na lei. É claro, quem trabalha, colhe muito. Quem não trabalha, quem trabalha pouco, colhe pouco. É justo, é certíssimo. Quem distribui muito vai receber galardão mais. Quem ajuda muito vai receber galardão, recompensa de Deus no céu, muito mais do que aqueles que ajudam poucos, ou que quase nunca não ajudam. Não quer dizer que não vai ser salvo, não quer dizer que não vai estar no céu, mas vai receber muito menos ou quase nada de recompensa. Por quê? Porque nunca quis ajudar, aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, é salvo, porque a salvação não veio por obra dele, porque ele ajuda, porque ele deixa de fazer. Não, a salvação foi dada de graça por Jesus Cristo. É só aceitar o sacrifício dele. Está no céu.
Agora, receber recompensa é daqueles que depois que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, agora ajudam muito, ajudam demais. Certo? Então vai ser dentro dos conformes de Deus. Ajudam, mas ajudam de coração, que estabeleceu no coração. E não para se amostrar, e não para se exibir. Tudo é julgado pelo coração. Por isso, jamais ninguém pode enganar a Deus. Dentro da igreja, não. Pode enganar na denominação, na religião, na instituição religiosa. Se engana a Deus, ou se tenta enganar a Deus de todo jeito, né? E sim, engana as pessoas. Engana líderes, engana pastor, engana todo mundo. Mas a Deus, na igreja verdadeira, não, porque tudo procede do coração. Do coração vem a vida, vem tudo que o homem é. Então, ele bota para fora mesmo, e Deus examina o coração. Por muitos anos também eu aceitei o fato de os dízimos, de dar o dízimo por fé, porque eu sabia que não era obrigado, eu dava porque eu queria, porque era fé. Eu sabia que tinha que dar. Mas o Espírito Santo, ele esclarece muito. E me disse que dízimo não é fé, dízimo é ordem, dízimo é obrigação, dízimo é lei, está na lei de Moisés, irmão. E uma ordem não é fé, uma ordem tem que ser cumprida, obedecida, não é fé. Eu descobri que fé é isso que Paulo disse, porque cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, repartindo com os irmãos, dando aquilo que está com vontade, voluntariamente, isso é fé. Isso é o dízimo de hoje. Dá segundo o que propôs no seu coração. Essa é a nova lei do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não quer mais o material de fora. Ele quer dentro do coração. Aí jamais ninguém vai roubar a Deus. Porque no Antigo Testamento, na lei de Moisés, quem não desse o dízimo roubava a Deus mesmo. Porque era lei, era ordem, era obrigação. Somente as 12 tribos de Israel, os judeus descendentes de sangue de Abraão, Isaac e Jacó. Se você é brasileiro, se você é africano, se você é mexicano, se você é americano, você não tem nada a ver com isso, do dízimo. O dízimo foi exclusivamente para os israelitas, judeus, somente as 12 tribos. Era o compromisso delas com Deus. Agora o brasileiro está dando o dízimo hoje, dizendo que é o dízimo do Senhor. Do Senhor não, o dízimo que você criou, o dízimo que a sua denominação evangélica criou. O único dízimo que Deus criou foi o dízimo do povo israelita. Tinha que ser dado lá no templo em Jerusalém. Tudo fora disso é mentira. Agora, você pode dar uma oferta de 10% à sua denominação, não tem nada a ver. Contanto que não diga que é o dízimo do Senhor. Porque não é, é mentira. Nenhuma mentira vem da verdade, nenhuma verdade vem da mentira. Mas eu considero, como diz o músico, eu considero, o problema é seu. Mas Deus não mandou. Foi o Senhor que mandou, está mentindo. Profeta falso, falso profeta. O Senhor mandou você contribuir segundo o que você determinar no seu coração. Isso o Senhor mandou, isso está escrito. Isso vem de Deus. Isso é de Deus. Contribua segundo o que você propôs no seu coração. É a verdade. E contra a verdade não há conversa. Não há enrolação. Isso é um fato. E contra fato não há nada. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Coríntios? Está escrito também, quem contribuiu para os pobres, quem repartiu com os irmãos, está espalhando, e essa pessoa terá sua justiça para sempre. Ora, irmãos, eu, Paulo, digo, aquele que dá semente ao que planta, que é Deus, multiplicará os vossos bens, os frutos da vossa justiça, para que em tudo vocês enriqueçam, mas não de ouro, viu? Não de dinheiro, não, porque corrompem. Mas vocês enriqueçam em beneficência e em bondade, que é um atributo de Deus que todos os filhos de Deus têm que ter. Porque a administração dessa doação que vocês fizeram, dando para os irmãos, vai retornar e aumentar muito, graças a Deus. E isso não nós vamos ouvir por parte dos irmãos necessitados que vocês ajudaram. Porque eles, irmãos, vendo a prova dessa administração de bens que foi feita por pessoas que aceitaram o evangelho que é vocês e se submeteram a Deus com lealdade, e ainda mais, que de livre e espontânea vontade vocês estão fazendo isso, então pela oração deles, dos irmãos da Judéia necessitados, pela oração deles por vocês, depois de receberem a ajuda de vocês,
tendo de vocês saudades por causa da excelente graça de Deus que há em vós, dou graças a meu Deus, disse o apóstolo Paulo, pelo seu dom inefável, pela sua bondade de colocar em nós este dom glorioso de repartir com aqueles que não têm. Além do mais, irmãos, desta boa vontade que vocês têm, eu também, Paulo, peço uma coisa, irmãos, a vocês. E peço isso com mansidão, na mansidão e na benignidade de Jesus Cristo. E ainda mais, quem pede é eu, que na verdade quando estou com vocês sou humilde, mas quando estou ausente sou ousado com vocês. Peço por favor que quando eu estiver presente com vocês, eu não me venha obrigado a usar da ousadia que espero ter com alguns de vocês. Sim, irmãos, esses tais que nos julgam, e como se nós andássemos na carne, ou pensando em fazer coisas erradas, porque nós podemos até estar na carne sim, que é esse corpo fraco e natural que nós temos, mas nós não lutamos contra o mal se utilizando de armas desta carne, desse corpo, das nossas próprias mãos, ou de armas dadas pela organização, denominação ou instituição religiosa. Não. Porque as armas que utilizamos na batalha contra Satanás não são de nossa carne ou de nossa autoria, mas são armas super estratégicas de Deus, poderosas em Deus, espirituais, para a destruição das fortalezas do mal. As armas são espirituais. Oração, jejum, comunhão com Jesus Cristo. E que todo seguidor verdadeiro de Jesus Cristo tem a obrigação de conhecê-las. Enfim, dessa maneira, destruindo os conselhos de Satanás na mente de irmãos fracos, como esses aí de Coríntios, que dizem que nós andamos na carne. E também destruindo toda a arrogância que se levanta através de certos irmãos e pessoas do mundo também, contra o conhecimento que nós temos de Deus. E ainda mais, nós estamos ao mesmo tempo levando como escravo, levando cativo, presos, tudo quanto existe de sabedoria e entendimento para a obediência de Jesus Cristo. Só assim estamos prontos para combater toda a desobediência contra o Senhor Jesus Cristo. Por isso digo, vocês, sim, toda a igreja aí na cidade de Coríntios, olham para a aparência. Só porque certo irmão é pastor, é presbítero, é profeta, vocês já julgam por isso, irmãos. Acham que eles são de Deus? Por causa disso, por causa do título. Se esses irmãos que são admirados por vocês e que vivem dizendo que nós andamos pela carne e se julgam que são de Jesus Cristo, pensem bem, irmãos, e façam um autoexame disso tudo e consigo mesmo que, assim como eles são de Jesus Cristo, nós também somos. Porque ainda que eu, Paulo, me glorie com o poder que Deus nos concedeu em todo o nosso ministério, eu me alegro com isso, com milagres e maravilhas que Deus nos deu, que são de Deus. Mesmo assim, nós, líderes e fundadores da igreja de Coríntios, que recebeu poder para edificação e não para destruição, nós não estamos querendo intimidar vocês por carta. Ainda que eu, apóstolo Paulo, me alegre muito com essa autoridade que Deus nos deu para a edificação de vocês e não para destruição. Eu não me envergonho de ter essa alegria, muito menos vou ameaçar alguém por carta. Só porque alguns do meio de vocês dizem assim contra mim. Na carta que ele escreveu, nas suas palavras são fortes, são graves. Quando está aqui conosco, sua palavra é fraca e desprezível. Só quero dizer uma coisa a essas pessoas. Assim como estamos sendo por carta e ausente, seremos da mesma forma aí quando estivermos com vocês. Porque nós não ousamos comparar-nos com eles que se elogiam a si mesmos. Mas esses que se elogiam a si mesmos estão completamente sem entendimento. Porém, nós não nos elogiamos a nós mesmos, mas nos alegramos segundo a medida que Deus nos deu para podermos chegar até vocês, irmãos de Coríntios, que são nosso alvo principal. Porque nós não vamos além do que convém, como se não tivéssemos condições de chegar até vocês de maneira honesta. Pois esse é o objetivo, de chegar até vocês. Graças a Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo que pregamos, já conseguimos. Já chegamos aí. Fundamos a igreja. E não nos aproveitamos fora de medida. Ou nos trabalhos dos outros, não. Mas antes temos esperança de que, crescendo a vossa fé, irmãos, seremos também engrandecidos nos meios de vocês, conforme essa alegria, para anunciarmos o Evangelho em lugares que estão além de vocês e não em lugares que outros já anunciaram. Tudo isso para não nos aproveitarmos do trabalho de quem já tinha anunciado e pregado o Evangelho naquele lugar, com muito trabalho e preparado todo o terreno. Aquele, porém, que queira elogiar, honrar, glorificar e louvar alguma coisa,
Faça isso exclusivamente e somente ao Senhor Jesus Cristo. E não a si mesmo ou a outro homem. Nenhum ser humano merece nada de elogio, honra, louvor. Ninguém. Nenhum. Então, se quer fazer isso, elogie, honre, louve e se alegre no Senhor Jesus Cristo, que basta. Porque não é aprovado por Deus aquele que elogia a si mesmo ou elogia a outro ser humano. Nenhum ser humano merece elogio nenhum. Porque até o que ele fez de bom foi motivado pelo Espírito Santo de Deus que está nele, e não por ele. E não por ele mesmo. Então, só é aprovado por Deus aquele homem a quem o próprio Senhor elogiar ou falar bem dele, como foi o caso do patriarca Jó. Somente o elogio de Deus para o ser humano é o elogio que vale. O elogio do ser humano para outro ser humano, ou o elogio para si mesmo, não vale de nada, não serve para nada. Porque nenhum ser humano merece nada. Tudo que ele conseguiu foi pela bondade e graça de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 18. Então, ser elogiado pelo Senhor é ser elogiado corretamente, como foi no caso do apóstolo Paulo. E outros que o Senhor Deus elogiou. Agora, fulano elogiando fulano, não queria nem chegar perto. Não quer dizer nada, ele não sabe da vida de fulano. Ele só sabe de fulano ali no púlpito, mas ele não sabe o que fulano anda fazendo. Então é um elogio em vão. Agora, se o Senhor elogiar, aí vale. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar a aplicar esses ensinamentos espetaculares em nossas vidas, irmãos. Que sejamos igreja, independente da denominação que participamos. Que sejamos igreja, assim, independente de tudo. Que sejamos vivos por dentro através do Espírito Santo. Que façamos a obra do Senhor muito mais do que façamos as coisas da denominação. Agora, continuemos nas denominações, participando da comunhão do partir do pão, das orações com os irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.